Olá pessoal, seja muito bem-vindo a mais uma aula de matemática. Eu sou o professor Everson e hoje nessa aula nós vamos aprender um pouquinho sobre a área do triângulo, tá? Então vamos aprender um pouquinho sobre a área do triângulo. Então, ó, no triângulo ABC, então eu tenho um triângulo aqui, gente, ó, nos vértices do triângulo, lembra da pontinha dele, ó, A, B e C. Então esse é o meu triângulo. O segmento BC é a base. Então, ó, do B até no C, na matemática, nós podemos escrever dessa forma aqui, ó. O B e o C e com um risquinho aqui em cima. Isso quer dizer que é o segmento de reta entre o B e o C, tá ok? Então, ó, o segmento BC é a base. Então, essa distância daqui até aqui é a minha base. E o segmento AH, olha só, o segmento A até o H é a minha altura relativa à minha base. Qual é a área desse triângulo? Como é que nós vamos calcular a área do triângulo? Então, olha só, eu peguei a figura 1, que é o triângulo, e coloquei ela do lado aqui, ó, a mesma coisa, só inverti ela, ó. Virou o quê? Tá vendo essa figura maior aqui, ó? A, B, C, D. Transformou em um paralelogramo, tá? Então, ó, a partir do triângulo ABC, vamos construir o paralelogramo ABCD, cuja área já sabemos calcular, né? A área do paralelogramo, na aula passada nós já aprendemos, né? Então, olha só, aquela figura lá, ó, tá aqui, ó, do paralelogramo ABCD. Então, aqui dentro, ó, tá vendo? Eu tenho os dois triângulos, tudo bem? Então, olha só. Note que na figura, que os triângulos 1 e 2 possuem áreas equivalentes. Lembrando, né, quando aparece essa palavra equivalente, o que que é? São iguais. Então, as áreas são iguais, tá? Vou voltar aqui, ó. Então, a área dessa figura aqui, 1, é equivalente à área da figura 2, tá? Possui a mesma área. E juntos formam o paralelogramo ABCD. Então, aquele paralelogramo que está aqui no quadro, né? A mesma coisa, ABCD, tá? Juntando elas, formou esse paralelogramo. Então, a área do triângulo ABC é igual à metade da área do paralelogramo ABCD. Ou seja, olha só, o paralelogramo não é base vezes altura? Só que agora nessa figura eu tenho dois triângulos. Então, a área do triângulo ABC é igual à área do paralelogramo ABCD, só que dividido por 2, tá? Então a área do paralelogramo não é base vezes altura? Sim. Então a área do triângulo vai ser base vezes altura, só que dividido por 2. Tudo bem? Então isso daí, ó, agora a gente consegue calcular a área do triângulo. Qual que é a área do triângulo? Base vezes altura dividido por 2. Muito bem. Então vamos lá, ó. Exemplo. Qual a área do triângulo abaixo? Bom, eu tenho um triângulo aqui, ó, a base vale quanto? 8. E a altura? 4. Qual é a área do triângulo? Base vezes altura dividido por 2. Então, tá aqui, ó. Qual é a medida da base? 8 centímetros. Qual é a medida da altura? 4 centímetros. Então, a área do triângulo, ó, fiz um desenho do triângulo pequenininho aqui embaixo, então vai ser base vezes altura. Quanto é a base? 8. E a altura? 4,2. Então, 8 vezes 4,2 vai dar 33,6. Logo, agora eu tenho 33,6 dividido por 2. Então, 33,6 dividido por 2 vai dar 16,8, ó, centímetros quadrados. Não podemos esquecer disso. Tudo bem? Tranquilo? Então vamos lá, para você calcular aí dois exercícios. Qual que é a área do triângulo? Base vezes altura, divide por 2. Então, tá, ó, figura A base é 12 e a altura 8 centímetros. Da figura B, note que na figura B, ó, os vértices tem uma letra, né? Então, R, S, T. E a altura aqui está com H. Então, dessa outra figura,
A base é 6 centímetros e a altura 3 centímetros. Então, vou dar um tempo aí para vocês calcular e eu volto aqui para corrigir, ok?
Ok, galera? Fez as continhas aí? Vamos conferir, ver se está certo? Então, olha só, né? Relembrando, a área do triângulo é base vezes altura dividido por 2. Então, vamos lá, né? A letra A. Então, qual que é a minha base? 12. Então, no lugar desse B aqui, eu coloco 12. Qual que é a minha altura? É 8. Então, no lugar desse H, eu coloco o 8. Então, 12 vezes 8 vai me dar 96. 96 dividido por 2 vai dar 48 centímetros quadrados. Tudo bem? Então, eu coloquei do ladinho aqui, ó, o triângulo ABC, para a gente identificar que estou falando desse triângulo aqui, tá? Pode ser que depois eu tenha 2 triângulos no exercício só. Ok? Então, letra B. Então, a mesma coisa, ó, coloquei RST para identificar que estou falando desse triângulo, tá? Se você colocou só triângulo, não tem problema, também está certo, tá? Então, ó, base, quanto é minha base? 6, então está o 6 aqui. E a minha altura? 3. 6 vezes 3, 18. A metade de 18, 9. Não pode esquecer que se você deixou assim, está errado, tem que ter os centímetros quadrados. Área, sempre vamos trabalhar quadrados, tá? Nesse caso é centímetros, centímetros quadrados. Tudo bem? Então agora, vou deixar vocês calcular a área dessa figura aqui, da figura A e da figura B. Tudo bem? Lembra a decomposição de figuras? Então agora, ó, separa ó, o triângulo aqui e um retângulo para lá. A mesma coisa nessa outra figura. Tudo bem? Então, ó, observe as figuras e calcule sua área. Então, essa figura aqui eu tenho um triângulo de 2 e aqui essa base de 4. Tudo bem? A altura 3, que é a mesma coisa aqui que vai ser 3, né? A altura do triângulo. E a outra figura, a mesma coisa. Ó. A base do retângulo é 8, né? E a altura aqui é 6. Então, decompõe as figuras, calcula e depois soma as áreas, tá? Daqui um pouco eu volto para a gente corrigir juntos.
Ok, galera? Vamos corrigir então? Então vamos lá. Qual que é a área dessa figura A? Então vamos lá. Ó, a área da figura A, então eu tenho aqui, ó, a área desse triângulo, que é 2, e a altura, quanto é? A minha altura é 3. Então tá aqui, ó, a área do triângulo. A base é 2 e a altura 3. 2 vezes 3, 6. 6 dividido por 2, eu vou ter 3 centímetros quadrados. Tudo bem? E a área desse retângulo aqui, ó. Então, eu vou ter 4 de base e a altura 3. Então, ó, a área do retângulo, base vezes a altura. 4 vezes 3, 12. Lembrando, né, que agora eu tenho que somar as duas áreas, desse triângulo e desse retângulo. Então, ó, a área do triângulo deu 3 e a área do meu retângulo deu 12. 3 mais 12, eu vou ter 15 centímetros quadrados, que compõe a minha área total. Tudo bem? Vamos para o B? Olha só, a letra B, os valores aumentaram, né? Mas olha só, esse triângulo aqui, a base é 4 e a altura 6. Então, ó, 4 vezes 6, 24. A metade de 24, 12 centímetros quadrados. Tudo bem? E do meu retângulo, a base é 8 e a altura 6. Então, está aqui, ó, 8 vezes 6, 48. Então, eu tenho que somar as minhas duas figuras, né? O 12 e o 48. 12 mais 48, eu vou ter 60 centímetros quadrados de área. Ok? Tudo bem? Acertou aí? Vamos lá, então. Agora, Alice quer fazer o exercício 3. Alice quer fazer um triângulo com duas cores. Então, tem aqui um triângulo azul, claro, e aqui um roxo, né? Parece. Acho que deve ser roxo, ok? Conforme a figura. Qual a área da região A e B? Então, aqui, ó, triângulo A e o triângulo B. A base do triângulo A é 3 e a altura 4,2. A base do triângulo B, então aqui, ó, é 12 e a altura 4,2. A mesma coisa, pessoal, desmembra as figuras, calcula a área de cada uma, ok?
Ok, galera? Fez as continhas aí? Vamos conferir, ver se está certo? Então, ó, eu separei aqui, ó, o meu triângulo da figura A. Então, ó, A, B e H. O que eu fiz aqui nessa tela, olha só. O A, B e H, tá vendo? Figura A. Então, qual é a minha base? 3. E a minha altura? 4,2 metros. Então, ó, o triângulo ABH, ó, ABH, a base é quanto? 3. Então, no lugar do B, 3. E a altura? 4,2. Então, 3 vezes 4,2 vai dar 12,6. 12,6 dividido por 2, eu vou ter 6,3 metros quadrados. Tudo bem? Então, vamos aí para a figura B. Então, a figura B, ó, ficou A, H e C, certo? O meu triângulo da figura B. A base é 12 e a altura 4,2. Então, tá aqui, ó. A área do triângulo ACH, então a base 12 e a altura 4,2. 12 vezes 4,2, eu vou ter 50,4. A metade de 50, que é dividido por 2, vai me dar 25, e a metade desse 2 aqui vai dar 2. Então, vai ser 25,2 metros quadrados. Muito bem? Tranquilo? Acertou aí? Próximo. Determine a área de um triângulo cuja base mede 8 e a altura 5,2 centímetros. Tudo bem? Dá um tempinho para você fazer e a gente volta para corrigir.
Ok, galera? Fez as continhas aí? Vamos conferir? Esse é bem facinho, né? Então, eu tenho o triângulo aqui, ó, 8 centímetros e 5,2 centímetros. Vamos resolver isso daqui no quadro? Olha só, a base, então, vou colocar um Bzinho aqui, que a minha base é 8, e a minha altura aqui, ou posso colocar aqui do lado também, né? É 5,2, certo? Então, a base é quanto? 8. No lugar do B, o 8. E a altura? 5,2. Base vezes a altura. Isso daqui dividido por 2. Certo? Vamos fazer essa continha aqui do ladinho? 5,2 vezes 8. Ok? 8 vezes 2, 16. Vai 1. 8 vezes 5, 40. Mais 1 que foi, eu vou ter 41. Olha a minha vírgula lá, não esqueça dela. Então, uma casinha e depois a vírgula. Então, uma casa e depois a vírgula. Então, eu vou ter aqui, ó, a área do meu triângulo, 41,6 dividido por 2. Ok? Então, quanto que vai dar 41,6 dividido por 2? Olha só como é que eu vou resolver isso daqui, gente. Ó. 41. Não é o 40 mais o 1? Isso, vai dar 41. Ok? A metade de 40 dá 20. E a metade de 1? 0,5. Então, eu vou ter 20,5. Ok? Professor, e o 0,6? Quanto que é a metade de 0,6? Não é 0,3? Ó, a metade de 0,6 vai me dar 0,3. Agora eu vou somar, ó, 20,5, opa, mais o 0,3. Então, 5 e 3, 8. Então, eu vou ter 20,8. Então, tá aqui, ó, 20,8 o quê? Centímetros quadrados. Tudo bem? Conferiu lá? Deu certinho aí com a sua conta? Então, olha lá, ó, 20,8 centímetros quadrados. Ó, 41 dividido por 2, 20,8 centímetros quadrados. Tudo bem? Tranquilo? Vamos para mais um? Bom, agora, esse exercício aí, gente, ele demanda um pouquinho mais de tempo e de estratégia para você resolver, tá? Por quê? Vamos lá, vamos interpretar esse problema. Ó, exercício 5. Maria quer fazer um prisma triangular, tá? O que é um prisma triangular? Essa figura aqui, ó, um prisma, né, com base retângulo, tá ok? Triangular, tá? Conforme a figura planificada abaixo. Porém, ela quer fazer de cartolina, tá? Então, ela quer fazer esse desenho aqui, esse prisma, em uma cartolina. Quantos centímetros quadrados de cartolina Maria precisa comprar? Então, aqui do lado, está o prisma, tá? Planificado. Professor, mas não tem valor. Calma, já vou colocar o valor ali para você, tá? Vai ficar maior a tela aqui. Então, ó, tem que calcular a área dessa figura. Então, tá aqui, ó. Ah, viu? Ó, prisma na forma planificada. Qual a área desse prisma? Então, pessoal, você vai decompor essa figura, né? Agora eu vou deixar você pensar aí, ó, o que dá para você fazer? Nós podemos observar que aqui tem 3 retângulos, né? Um triângulo aqui em cima e o outro triângulo aqui embaixo. Então, eu vou deixar você pensar um pouquinho, decompor a figura e fazer as contas. Depois eu volto para a gente conferir, tudo bem? Então, vou dar um tempinho para você, daí eu volto.
Ok, galera? Fez o exercício aí? Então, esse exercício demanda mais tempo, né? A gente tem que olhar com mais carinho ele, as planificações. Então, ó, planificando a minha figura aqui, né, ó, então vamos voltar aqui, ó, eu tenho um triângulo aqui e outro triângulo ali embaixo, certo? Então, ó, fazendo o desenho desse triângulo aí, ó, né, mais ou menos, tá? Só a parte de cima ali da figura. Então, eu tenho lá a minha altura, 8 centímetros. Então, ó, tá destacado lá fora, né? 8 centímetros. E qual é a minha base? A minha base é 12, tá lá, ó, 12 centímetros. Então, ó, aqui, ó, eu tenho 12 centímetros. Lembrando que eu estou ali calculando apenas a figura de um triângulo. Eu não posso me esquecer que eu tenho lá, ó, a outra parte de baixo, outro triângulo, que é equivalente, né, falando a palavra chique da matemática, equivalente a isso aqui, que são nada mais do que iguais. Tudo bem? Então, calculando a área desse triângulo aqui, ó,
nós vamos encontrar quanto? Ó, vamos vir aqui para a tela. Então, a área do meu triângulo, a base é 12, tudo bem? E a altura é 8. Então, ó, a área do triângulo é base vezes a altura. A base é 12 e a altura 8. 8 vezes 12, eu vou ter 96. 96 dividido por 2 vai me dar 48 centímetros quadrados. Então, a área desse triângulo aqui, ó, tá? Eu vou colocar aqui, chamar de triângulo 1, vai me dar quanto? 48 centímetros quadrados. Tudo bem? Já vou explicar por que eu coloquei triângulo 1 ali. Quer ver só? Então, agora, vamos analisar o retângulo, tá? Tá vendo que eu fiz uma caixa de azul aqui, pessoal, tá? Porque eu imaginei um triângulo maior. Professor, eu fiz 3 triângulos, tem problema, tá certíssimo, ó. Se você calculou a área desse, triângulo não, perdão, retângulo, né? Se você calculou a área desse retângulo, depois o desse e depois o desse, também tá certo, né? E observando, ó, esse retângulo aqui é igual àquele último lá, né? Vai ser a mesma coisa. Então, ó, a base, eu vou ter quanto aqui? 10 e a altura, 30. Então, ó, 10 e 30 é a mesma coisa que esse aqui, ó, 10 e 30. Esse aqui, ó, do meio que vai ser um pouquinho diferente, que vai ser 12, né? Se você fez aí 3 retângulos, depois somou, também tá certo, pessoal, tá? Não tá errado, ok? Então, olha só, como eu fiz um retângulo maior, eu somei aqui, ó, os meus lados, ó, 10 mais 12 e mais o 10. Então, 10 com 10, 20, 30 com mais 12, 32. Então, esse lado aqui, ó, eu vou ter 32 centímetros. E qual é a minha altura? Minha altura vai ser 30. Então, a área do meu retângulo é base vezes a altura. A base é quanto? 32. E a altura? 30. Então, 32 vezes 30, eu vou ter 960 centímetros. Tudo bem? Então, deixa eu fazer aqui no quadro, esse retângulo ali grandão, tá? Então, a área desse retângulo aqui, ó, que eu tenho 32 centímetros e a altura dele é 30. Então, ó, a área desse retângulo vai me dar 960 centímetros quadrados. Tudo bem? Tranquilo? E agora, professor, eu somo? Não, calma que está faltando uma coisa muito importante. Quer ver? Deixa eu voltar até nessa imagem aqui, ó, planificada do nosso prisma, né? Eu não tenho outro triângulo aqui embaixo? Tenho outro triângulo ali embaixo. Então, eu também tenho que calcular a área desse triângulo, tá? Então, olha só. Bom, se nós pararmos para pensar que esses 2 triângulos são iguais, eu já calculei a área desse triângulo de baixo, não calculei? É a mesma coisa que o triângulo de cima. Tem as mesmas dimensões, ó, 12 de base e 8 de altura. Então, olha só. Mais uma. Olha só. Então, esse triângulo aqui não deu 48? Esse de baixo também vai dar 48 centímetros quadrados. Então, por isso que eu coloquei aqui, ó, a área do triângulo 1. Então, eu vou fazer ele aqui, ó, pequenininho aqui embaixo. Ó, que é a mesma coisa que esse triângulo aqui em cima. Então, a base é 12 e a altura, como eu rabisquei, vou colocar... Não, não vou colocar aqui não. Deixa eu fazer de novo. Vou colocar aqui dentro mesmo. Ok? Então, ó, a altura desse triângulo aqui é 8. Então, a área desse triângulo é a mesma coisa que esse triângulo 1. Então, eu vou chamar esse daqui de triângulo 2. Ah, viu por que eu coloquei triângulo 1 naquele ali? Então, ó, triângulo 1, 48. E o triângulo 2, também 48 centímetros quadrados. Ok? Então, a mesma área desse triângulo de cima é desse triângulo aqui de baixo. Agora sim, eu vou juntar todas as minhas figuras. Então, eu tenho 48 aqui centímetros quadrados desse triângulo, mais 48 desse daqui.
mais o meu retângulo maior, né, que deu 960. Ou, se você fez os 3 retângulos aí, somando os 3, também tem que chegar em 960 centímetros quadrados. Professor, eu fiz o retângulo, mas não cheguei. Então, em alguma continha aí, você errou. Volta lá e dá uma revisada, tá ok? Então, vamos lá. Ó. Então, a área do triângulo deu 48 centímetros, né? São 2 triângulos. Então, 48 vezes 2 vai me dar 96 centímetros quadrados. A área do meu retângulo deu 960 centímetros. Qual que é a minha área total? É a soma de todas as figuras, né? Então, vai ser 960 do retângulo, os 2 triângulos, não esqueça, ó, triângulo de cima e aquele triângulo de baixo, tá? Aqui tá mais bonito, né? Triângulo de cima e triângulo de baixo. A soma desses dois, 96. Então, 960 mais 96, eu vou ter 1.056 centímetros quadrados. Bom, a Maria vai lá na papelaria comprar a cartolina. Que tamanho que ela precisa comprar no mínimo para fazer esse prisma aí? Então, ela precisa comprar uma cartolina, né, de 1.056 centímetros quadrados, tá? De cartolina. Tudo bem, gente? Foi mais difícil isso daí um pouquinho, teve que desmembrar, somar as áreas, mas é assim mesmo, pessoal. Se você errou, não tem problema, tá? Faça de novo, volta ali, ó, caso você tenha errado nos 3 retângulos, a soma aqui, ó, tem que dar esse valor. Volta lá e dá uma conferidinha lá na matemática, na tabuada, que você vai encontrar o valor de 960 centímetros quadrados. Tudo bem? Tranquilo? Então, ó, essa aí foi a nossa aula de hoje, tá? Falamos o quê? Sobre a área do paralelogramo, né? Que é a base vezes a altura, que é a mesma coisa do retângulo. Lembrando, né? Se você vai calcular a área de um paralelogramo, é a mesma coisa que a área de um retângulo. As áreas são equivalentes, são iguais. E a área do triângulo? O que é a área do triângulo? Base vezes altura dividido por 2, tá? Lembrando, isso aqui é muito importante, ó, decomposição de figuras. Acabamos de usar agora, né? Então, decompõe as figuras, calcule a área, né, separadamente e depois soma todas elas, tá ok? Certo, pessoal? Muito obrigado pela sua atenção aí. Espero que vocês estejam gostando da aula. Pratiquem, porque a prática leva à perfeição e nos torna cada vez melhores, ok? Um grande abraço e até a próxima.